O item 5, que é o primeiro item, né, traz para a gente a seguinte questão: o que é Espiritismo? Então, muitos que já estão na doutrina há muito tempo, e até aqueles que vêm a primeira vez, ou que escutam a primeira vez falar disso, né, o que é Espiritismo, vários questionamentos vêm à nossa cabeça, né? Será que é uma ciência? É uma filosofia? É uma religião? É algum time? É alguma outra coisa? Entendeu? São vários questionamentos que nos vêm à cabeça, né? A relação do que é o Espiritismo em si. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa fonte mais rica, né? A que nos traz a essência do Espiritismo, embora não desmerecemos outras obras espíritas, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é onde está contido todos aqueles ensinamentos da Bíblia de uma maneira clara, sintática, entendeu? Respondo assim de uma maneira bem abrangente todos os ensinamentos do Mestre, né? O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por essa razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esse aspecto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Está aí, né, a sua essência, aquilo que se explica, né, o que é o Espiritismo, né? Toda vez que a gente se indagar e alguém perguntar, ou algum amigo nosso perguntar para a gente o que é o Espiritismo, basta ler o capítulo 1, item 5, que está aí nessa síntese, nessa forma clara de entender o que é realmente o Espiritismo, né? Então essa filosofia, esse entender, né, dessas relações desse mundo material e mundo espiritual, né, que nos traz esse conhecimento, que nos traz a clareza do que é realmente os ensinamentos do Mestre, né, para as nossas vidas e para a vida do nosso próximo filho. Além do Antigo Testamento, a primeira revelação está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de letras. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes, para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele nos espera. Então, a gente costuma dizer que a primeira lei é a lei do Antigo Testamento, a primeira revelação que os homens ficaram aqui na Terra tiveram. A segunda, essa primeira lei foi personificada em Moisés. A segunda é a lei do Novo Testamento do Cristo. O Cristo veio trazer essas novas leis, a lei do Novo Testamento. E a terceira em si, ela não veio personificada em nenhum ser. A terceira em si seria a revelação nossa que a gente tem hoje, é o Espiritismo. Ela é fruto de um coletivo, de uma coleção de trabalho, fruto de muitos médiuns, como diz o Evangelho mesmo, né? Ele é um conjunto e de algum modo vem nos trazer esse conhecimento, né, de que é esse mundo espiritual, quais as suas relações com esse nosso mundo físico e o que nos espera futuramente, né? Quando a gente um dia se realizar novamente no que já viemos nesse plano espiritual já uma vez, e quantas vezes a gente já desencarnou e reencarnou, né? Então vem nos trazer novamente esse conceito do que é essas relações e o que permeia essa relação entre o mundo físico, espiritual e material. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob uma forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, a obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus da terra. Então, se vocês podem perceber, o item 5, 6 e 7
ele traz a síntese do que é o Espiritismo em si. Primeiro falou sobre ciência, filosofia e religião, o seu propósito, quais são os seus fundamentos, em que se baseia, para que no fim, no item 7, ele venha dar esse contexto geral, né? Então, qual é a principal função do Espiritismo em si, né? É a obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera para o reino de Deus na terra. Nesse caso, quando Cristo diz, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, e o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar a execução, o Espiritismo não contradiz em nada os ensinamentos, como foi dito no Evangelho. Só que ele nos traz de forma clara, para que todos possam entender e que possam chegar ao conhecimento de todos os espíritos aqui encarnados, em seus diferentes estágios de evolução, se assim podemos dizer, tais ensinamentos, que antes foram passados somente sob forma alegórica. Nem todo mundo, há 2000 anos atrás, conseguiu compreender os reais ensinamentos de Cristo, né? Cristo já encarnado, viveu, pregou, ensinou, ou seja, 100% a essência do que o Pai pediu para que ele fizesse aqui na Terra. Algo que nenhum espírito, por mais iluminado que fosse, não conseguiu, né, realizar aquilo que o mestre veio realizar, que ele veio propor à pessoa, diferentemente da raça, crença, cor e a situação e a evolução moral daquele espírito que ele conviveu naquela época em Jerusalém. Só que nem todo mundo conseguiu captar, e isso é normal, devido aos seus estágios espirituais, cada um aqui dentro está em um estágio de elevação espiritual, uma elevação moral, intelectual diferente, e é necessário que haja esse tipo de diferença para que as leis espíritas possam ser justas com todos, né? Ou seja, nem todo mundo vai chegar lá no mesmo momento, assim como ninguém vai ficar para trás. Uma hora ou outra todos vamos conseguir alcançar essa tão elevada, almejada elevação espiritual, né? Dentro do compacto de cada um, dentro daquilo que cada um pode oferecer, né? Eu não posso oferecer aquilo que eu não possuo, né? Não posso falar de algo que eu desconheço, né? Não posso ter uma opinião formada sobre aquilo que eu ainda não tenho conhecimento, ou não tenho interesse, ou não tive a oportunidade ainda de aprender. Então, cada um, como diz o Evangelho, conforme as suas obras, vai obter, no plano espiritual e em relação às escrituras, aquilo que veio frutuando do trabalho e da maneira como conduz a sua vida aqui quando encarnado na Terra. Então, é por isso que há essas diferenças. E a gente frisa muito bem isso, né? Embora haja essas diferenças, todos nós um dia chegaremos aonde Cristo, aonde Deus quer que chegamos, né? Mais cedo ou mais tarde, caminhos uns mais perpetuosos do que o outro, uns mais difíceis do que o outro, outros mais fáceis, mas todos sim chegaremos, desde que haja ímpeto, vontade, esforço, e como diz Kardec, né? Que é uma das palavras mais sábias que eu acho que ele nos deixou até hoje, é aquela famosa frase dele: reconhece-se o bom espírita pelo esforço em que o faz domar as suas más tendências. Ou seja, o bom espírita não é aquele que na casa espírita se comporta como um real espírito. O bom espírita não é aquele que anda com o evangelho embaixo do braço, que na frente de todo mundo demonstra que ele tem conhecimento do evangelho segundo o espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que dentro da sua casa, quando ninguém está te vendo, dentro do seu trabalho, na sua vida cotidiana, tudo, ele consegue entregar, ou ele faz esse esforço em entregar o evangelho. Isso, mesmo que aquilo seja uma das suas piores tendências. Quando ele consegue o quê? Se propor a fazer essa evolução espiritual, intelectual, moral, mas não no outro, nele. Aí sim a gente reconhece o verdadeiro espírito. Toda vez que a gente conseguir combater o mal que existe dentro da gente mesmo, toda vez que a gente conseguir, não digo combater, que é muito difícil você conseguir em uma encarnação ser perfeito, é impossível que isso aconteça, mas se uma das nossas imperfeições que a gente possui nessa vida encarnada a gente conseguir alcançar, que era impaciente se tornar paciente, que era muito nervoso se tornar calmo, que era muito mal educado entre a gente se tornar uma pessoa educada, um aliado, podemos assim dizer, já valeu bastante essa encarnação. Porque esse é o fruto da encarnação, esse é o intuito da gente estar aqui encarnado no mundo de prova e expiação. Ninguém vem à Terra, a não ser, salvo os casos de espíritos iluminados, como a gente conhece, dentre outros, eu posso citar um ou dois, o Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? São espíritos altamente evoluídos que vieram aqui na Terra, o próprio Chico Xavier, realmente, né? Nos ensinando, nos trazendo bastante ensinamentos, embora também passou pelas suas provações, não necessariamente, não, vamos dizer assim, tudo que a gente conhece dele é alguém que veio que não teve nenhuma provação, não teve seus medos, não teve as suas provações, teve sim, realmente teve, mas conseguiu demonstrar aquilo que o Cristo pediu, vivenciar aquilo que está no Evangelho.
Então, o mais importante que a gente tenha é essa consciência de que o verdadeiro espírita é aquele que faz esse esforço tremendo, que é muito difícil a gente conseguir domar essas más tendências. A gente consegue sempre influenciar o outro, a gente não consegue influenciar o outro, a gente consegue apontar os defeitos do outro, mas a gente não consegue apontar os próprios defeitos também de si mesmo. Então, com base nesses itens que até agora se sucederam, do 5 ao 7, ele vem sucumbir desse ponto, né? Sobre o que é o Espiritismo, a importância do Espiritismo na vida de cada um e qual é o propósito do Espiritismo aqui para nós, espíritos, tanto encarnados como desencarnados, né? E aí, ele traz a seguir os próximos itens, ele vai trazer uns pensamentos encadeados assim, que vão sucumbir no final, que é o último item da palestra, que seria a nova era. Então a gente já ouviu falar sobre isso, que seria a nova era, e o item do 5 a 11 traz justamente esse contexto, né? Para a gente fazer essa viagem sobre o que é o Espiritismo, passando pelos seus ensinamentos filosóficos, da doutrina, assim, até chegar, né, nessa nova era que é o final, o capítulo número 1. No item 8, ele fala sobre a aliança da ciência e da religião, né? Acho que é do conhecimento de todo mundo, a gente sempre ouve falar que são duas coisas que não se batem, né? O cientista e o religioso, né? Toda vez que alguém levanta um questionamento, entendeu? Se for alguém afim da ciência, né? Não, isso não existe, né? Algo que eu não consiga comprovar, é o fato, entendeu? Então é muito comum, né? Que até os dias de hoje, ciência e religião jamais se combinaram, né? Sempre houve esse atrito, né? Um repugnando o outro, né? E não aceitando a essência do que é a religião, e a religião dos discípulos talvez não aceitando muitas das vezes ainda do que é a ciência. E no próprio Evangelho do Espiritismo ele traz um pouco disso daí, né? Desse movimento, dessa união que deve existir entre a ciência e a religião, para que sim a gente consiga avançar até o item 9, que seria 9 e 10 minutos, que é esse final, falando sobre a nova era, né? O que fala o item 8 então? A ciência e a religião sempre foram duas coisas que andaram repelindo-se mutuamente, cada uma em seus pontos de vista, não aceitando as contradições e os argumentos a que se opõem até os dias de hoje. É chegado os dias atuais em que a ciência não mais irá se opor aos fatores do mundo espiritual, ou seja, deixará de ser exclusivamente materialista, levando em conta o elemento espiritual, e a religião, por sua vez, deverá reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Era necessário que houvesse alguma coisa que se aproximasse, um traço de união. E esse traço de união era justamente o que? Esse conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Sendo assim, surgiu uma nova luz, pois a religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável e estará de acordo com a razão. Então, sintetizando o que diz, né, o Evangelho do Espiritismo, vai chegar o tempo onde realmente vai haver essa integração entre ciência e religião. Um mais não irá atacar o outro, um mais não irá, quer dizer, vão se mutuamente entender e contribuir para que haja essa evolução. Porque uma coisa não caminha sem a outra. O próprio Espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Ou seja, onde equiparadas ali, né? Tudo permeado, tudo regido pela presença de Deus, né? Presidido pelo Cristo, e andam assim, equiparados. Uma não pode contradizer a outra, senão há divergência de pensamento. Então, enquanto não houver essa união e esse entendimento sobre o que é a sua aceitação, ciência e religião, a humanidade ainda persiste no mundo espiritual, isso ainda vai continuar ainda. Se a gente não conseguir assimilar essas lições que por a gente lê no Evangelho, há tanto tempo atrás já foi ensinado, já foi passado por isso. Tudo isso irá ocorrer porque há uma revolução moral que opera nesse momento e que trabalha para aperfeiçoar os espíritos. Quem não se adequar a essas transformações tem todo o direito e o livre-arbítrio de resistir e aguardar até que sejam arrastados pelo movimento geral, pois as consequências dessas transformações são fáceis de se prever, trazendo para as relações sociais modificações que ninguém pode se opor porque é na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é a sua lei. Então quer dizer que vai passar por essas transformações, esse entendimento do que é o Espiritismo, essa união entre ciência e religião, e é um movimento que você não consegue frear. É um movimento natural, é um progresso da lei divina, né? E aí, aquele que não se adequar tem todo o direito de se manter lá na sua posição, sem querer entender, sem querer compreender, sem aceitar. Mas que, de uma maneira ou de outra, você é arrastado, é como se se colocasse num rio, uma correnteza forte, plantasse dois pedais e ficasse parado. Vai chegar um momento onde nossas pernas vão cansar.
E aí o que vai acontecer? A gente vai ser arrastado. Querendo ou não querendo, uma hora ou outra a gente vai ter que caminhar, a gente vai ter que andar. E assim é o movimento, né? Dentro dessa questão, dessa interação, desse entendimento, né? Cada um conforme as suas obras, cada um ao seu tempo, mas todos nós temos que caminhar. Ninguém repetir. Ao passo que chegou até aqui nessa evolução, nesse estado psico-intelectual, ninguém vai regredir. Mas você pode estagnar. Estagnar por quanto tempo? Depende de cada um. Né? Depende da sua vontade de querer seguir em frente. Então isso faz com que a gente tenha essa reflexão, né? Sobre o que é esse movimento espírita, sobre o que é essa renovação, sobre o que fala essa lei de progresso da lei de Deus, precipitando o Cristo. Todos esses ensinamentos até então, eles vêm subir agora naquilo que eu disse no início do trabalho, né? Sobre essa questão da nova era. O que vem ser essa nova era, né? O item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo traz 3 instruções dos Espíritos, né? Traz a instrução de um Espírito israelita, traz a instrução de Fenelon e traz uma instrução de Erasmo, discípulo de São Paulo. São 3 itens onde eles colocam, de uma forma clara, todos esses ensinamentos, né? Que sucumbem nessa questão, né? O porquê conhecer, o porquê se adequar e quais serão as consequências daquilo que a gente vem a plantar hoje por um amanhã, né? Nessa dita nova era, no que se diz ser essa nova era, né? Em todos os tempos, ao longo da história, os homens, limitados ao materialismo, ao aqui e agora, têm sonhado com a chegada de uma idade de ouro para a humanidade, de um mundo feliz e perfeito, em que não haveria doença, nem pobreza, nem guerra, nem fome, nem fronteira, e qualquer divisões, e ver o universo inteiro transformar-se diante de seus olhos, de forma mágica, e converte-se em algo radicalmente novo. Né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu em diferentes ocasiões dos nossos vídeos, em diferentes épocas, que haverá um mundo totalmente regenerado, onde não mais haverá as dores, as fomes, onde haverá, entre aspas, um paraíso, onde todos nós viveremos em paz. Só que, será que essas transformações ocorrem assim naturalmente, ao longo do tempo, sem que haja esforço de ninguém? Né? Ao encarnarmos hoje, como estamos aqui hoje, ao nos encarnarmos, então amanhã estaremos num plano totalmente evoluído, sem fome, sem miséria, sem doença, sem desavença, né? Quem dera, assim como diz o Evangelho, fosse assim, né? Quem dera a gente não tivesse que passar por todos esses percalços, por todas essas provações, até que a gente um dia consiga chegar lá novamente. Eu fiz, né? Todos iremos chegar. Cabe a cada um de nós decidir quando, como, de que maneira queremos chegar lá, né? Então, essa ideia de que haverá esse mundo, né, transformado, sem doenças, sem fome, sem miséria, realmente, de certa forma, ela não é utópica, ela vai existir, sim. O planeta hoje passa de prova de ser todo um mundo de regeneração, que já é um grande avanço, né? Somente habitarão, vamos supor, o planeta Terra regenerado, obviamente, espíritos regenerados. Né? Ou seja, aqueles que estão aptos a viver naquele local, naquele país, naquele planeta, espíritos que já se colocam nessa posição, que já têm esse merecimento de espíritos regenerados. Aí vem a nossa conclusão, né? Então, se estamos num plano de própria expiação, quanto falta ainda para a gente chegar a ter esse cantinho, a merecer esse lugar no planeta de regeneração? E a Terra passa por esse momento de transição. E é isso que o Evangelho vem nos alertar, né? Essas transformações que vêm ocorrendo diante dos nossos olhos, que a gente ainda teme e não vê, justamente é o quê? É esse processo imutável, é esse processo que não consegue parar, você não consegue frear, e que se a gente não se adequar, outros mundos terminam de morar com a gente. Quantas e quantas vezes a gente acha que o planeta Terra é um planeta ruim, que de várias outras formas deve existir aí, o homem tenta alcançar e almeja isso, né, em outros planetas, formas de vida melhores que a gente tem aqui. A gente não conhece um terço do que é ainda um verdadeiro planeta de espíritos inferiores. Ou seja, a gente alcançou o estado de poder estar encarnado num planeta de própria expiação, para ir para um planeta de regeneração. Quem dera os nossos irmãos estivessem no nosso lugar hoje. Quantos hoje pedem, quantas legiões de espíritos hoje sofredores pedem para que tenha essa chance de um dia encarnar num planeta de própria expiação, para ir sim ir para um planeta de regeneração e por aí em diante. Ou seja, vocês podem perceber
é uma escala evolutiva. E a lei da natureza não dá saltos, né? Mas para frente a gente vai falar na visão que ninguém pula. Eu não posso sair, né, de uma hora para outra, por isso que eu digo, né, de um planeta de prova e expiação, sem passar por tudo aquilo que eu tenho que passar, sem aprender tudo aquilo que eu tenho que aprender e direto para o plano de realização. Ou seja, Cristo disse isso, né? Ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. Ou seja, todos nós temos as nossas novelas, todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos todos esses itens a trabalhar para que a gente tenha esse merecimento. Mas é que depende de cada um de nós, depende do esforço de cada um na terra em fazer com que isso venha a ter, entre aspas, essas provações, esse sofrimento venha a ser abreviado. Né? Nesse trecho do Evangelho, verificamos o quê? Que a nova era, no entanto, se dá ou vem se dando em progressão. Ou seja, primeiramente tivemos Moisés com os mandamentos de Deus, nos mostrando o germe da mais ampla moral cristã, onde seus ensinamentos se deram de forma apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele propunha regenerar e renovar. Seguiu a ele Jesus, que iniciou a mais pura, a mais sublime moral que há de renovar o mundo, ou mais precisamente, renovar os homens para a compreensão de que todos somos irmãos, estabelecendo então a solidariedade comum. E a lei do progresso vai se efetivando com o Espiritismo, que chegou para efetivar, realizar e concluir o progresso necessário à humanidade. Anteriormente, falou-se da união entre religião e ciência. Fato esse que o Espiritismo veio demonstrar a possibilidade de que coração e amor caminhem unidos à ciência. Ainda que tal progresso, que tal evolução vá se dar não sem luta, sem abalos e sem discussões, ao contrário, essas lutas, esses abalos, essas grandes discussões se darão porque necessárias são ao amadurecimento, ao estruturamento e à solidez da construção. Assim, no século XIX, o Espiritismo nasceu. E hoje, no início do século XXI, vem tomando e ganhando forma, ainda que as discussões se vejam envoltas por uma série de discussões espiritualistas que fogem à codificação da doutrina espírita, mas que vem, de certa forma, dar suporte à mencionada colocação dos espíritos de que as lutas, os abalos, as discussões são necessários ao amadurecimento da ideia e da renovação. Esta é a nova era. Então, uma pausa no que foi dito aí. Então, todos esses ensinamentos, todo esse transformar, todo esse caminhar, se cumpre no final desse item, desse capítulo, que diz em relação a essa nova era. O que é essa proposta da nova era? Né? O que traz esse nosso entendimento sobre o que vem a ser esse advento da nova era? O advento da nova era se dará de forma efetiva, necessariamente pela renovação da mentalidade. E essa necessariamente se dará pela renovação de ideias e sentimentos, pensamentos e atos. Nada muda se a visão e o comportamento não mudarem. E é nesse sentido que a nova era, pela instrução dos espíritos, se dará através do Espiritismo. Uma vez que esse nos traz os necessários esclarecimentos racionais e emocionais, para que nossa postura, nosso entendimento, nossa percepção extrapole a nós mesmos enquanto matéria, mas nos dê a visão ampliada do ser integral, do ser participante e co-construtor, não só de um mundo, mas também de um universo adulto. O Evangelho coloca: são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas, do que a gente disse anteriormente. Né? Isso não vai acontecer naturalmente. Não porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitação e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a concluirá. Então, é necessário que haja esses desentendimentos, essas discussões, esses percalços, para que o quê? Para que a gente consiga atingir a grande massa, como diz, né? Do Evangelho, né? Para que a gente consiga atingir o maior número de espíritos, para que várias mentes possam se conscientizar desse momento que a gente vive atualmente, dessa transformação que o planeta se propõe a passar. Então, é necessário, ao lado positivo isso daí.
todos aceitassem passivamente tudo aquilo que for dito, né, Allan Kardec não teria dito que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, frente a frente. Ou seja, você questiona, você procura, você indaga, você estuda e você vai atrás de tirar suas próprias conclusões sobre aquilo que você escuta, sobre aquilo que você estuda. Está aí, talvez, o grande ensinamento deixado por ele, né? Para que a gente não se contenha e não se detenha só nas obras, nas leituras, para que a gente busque realmente isso daí, para que a gente questione, e é através disso que vem o amadurecimento. O amadurecimento vem trazer essa renovação que é essa nova era que o Espiritismo traz. A nova era deu sua partida quando da disponibilização do conhecimento, da integração, da ciência, da filosofia e da consequência moral, e vem conforme a sua própria colocação, galgando os passos do progresso natural. Iniciou-se de uma forma, vencendo passo a passo a sua luta, combatida, defendida, discutida, difundida, bem ou mal interpretada, mas vai passo a passo, caminhando na busca de sua realização ou do objetivo a que vem cumprir. Sabemos que o Espiritismo, assim como o mundo dos espíritos, é feito de gente com todas as características de evolução espiritual, individualmente, ou seja, com características positivas e negativas, uns evoluídos, outros nem tanto, que às vezes se fragmentam ideologicamente e que entram em contradição consigo mesmo. Hoje, nós vivemos uma contradição entre o que a gente diz e o que a gente fala. O que vem reforçar a tese de que é necessário para ser efetivamente realizado a existência das lutas e dos asfaltos, das discussões. Reforça que a natureza não dá saltos. Reforça a ideia do progresso, do conhecimento, a ideia de evolução. Não perdermos nada. A gente só avança, só aumenta, só amplia, mas isso não se dá de uma forma imediata, mas paulatina, em conformidade com essa lei de progresso demonstrada e explicitada na doutrina espírita. A nós, viventes atuais e participantes ativos desse processo, principalmente porque tomamos conhecimento dele e de suas orientações, explicações e auxílio, cabe a nós nos perguntarmos: e nós, que tipo de contribuição estamos dando à nova era? Que tipo de soldados ou operários somos na construção da nova era? Qual é o meu papel, né? Nessa transformação, né? Espírita, conhecedor, né? Frequentador de uma casa, trabalhador, me coloco nesse questionamento, né? E o meu papel em relação a toda essa transformação? Aonde eu me encaixo? Em que eu posso contribuir? Em que eu posso evoluir? Em que eu posso ajudar o meu irmão a evoluir também, né? A nós, de que forma estamos trabalhando para o aprimoramento da sociedade? Estamos trabalhando a fim de aumentar o número de pessoas esclarecidas, justas e amorosas, de maneira que suas ações preponderem sobre a dos maus? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza mesmo. Os espíritos, o próprio espírito mesmo, esclarece Kardec a respeito disso, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem, preponderarão. Essa questão está no livro dos Espíritos, número 9 e 3. Falando Kardec indaga sobre essa questão da influência, né? E por que sempre o mal prepondera sobre o bom. A espiritualidade prepondera justamente por quê? Porque somos tímidos. Nos colocando assim, nesse critério, né? De espíritos bons, os bons são tímidos, enquanto os maus são intrigantes, são audaciosos. Quando o bom quiser, quando o bem quiser, ele vai preponderar o mal. Só que tem que ter a vontade, tem que ter a razão, tem que ter a luta, tem que ter esse desafio, tem que ter essa vontade de seguir esse coisa já. E quando assim eu quiser, preponderará. É simples a resposta da Kardec. A nova era, explicada progressivamente, nos trouxe a era da ética, a era da honestidade, a era de colocar em prática a moral cristã, o exercício da fraternidade real, pregada pelo cristianismo ao longo dos últimos mais de 2000 anos. A nova era não vive apenas das palavras, mas delas aliadas à prática constante dos seus conteúdos. Ela passa pelo coração das pessoas e auxilia na construção da nova forma de se relacionar consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com o universo. É o ser participativo e coerente em sua vivência. É essa conscientização moral que Allan Kardec se refere ao dizer que o Espiritismo não cria renovação social. A maturidade, a dureza da humanidade é que fala dessa renovação humanizada. Ou seja, não é o Espiritismo que faz com que cada um de nós sejamos maduros e o suficiente para que a gente possa compreender todos esses ensinamentos. A maturidade da humanidade fará com que exista essa
está realmente educando isso, né? E como a gente pode fazer isso? Né? De que forma vamos fazer essa nova era? Se cabe a cada um de nós, se é um movimento coletivo, de algo que a gente venha construir para que a nossa própria evolução espiritual, né? Como a gente vai contribuir para essa nova era? Né? A natureza não dá faltas. Para ver que muitos espíritas continuam com os mesmos vícios religiosos do passado, autoritarismo, misticismo, alienação social, etc., então é preciso primeiro educar os espíritas a entenderem de fato a proposta espírita. Veja bem como que é dura a lição, né? De você falar para você mesmo. Ou seja, nós não estamos aqui indagando outras religiões, né? Ou seja, a lição é nua, clara, crua, sintática, firme, clara. Primeiro é preciso que a gente faça o quê? Eduque os espíritas a nós mesmos. Eu mesmo, você mesmo, cada um de nós. Para que então sim a gente possa compreender e aí sim entender de fato essa proposta espírita, né? Com a proposta racional coerente e profunda do Espiritismo, bem estudada e bem compreendida, a doutrina contém as respostas necessárias para satisfazer as ansiedades humanas permanentes e os conflitos do atual momento histórico. Mas o movimento espírita está longe de compreender e praticar essa proposta. Ainda a gente caminha pequenos passos, né? Embora caminhando sempre, ainda muito longe do que é verdadeiramente a proposta do Cristo, né? Por isso, tantos jovens que fizeram a evangelização, a mocidade, pertencem à família espírita, quando chegam à universidade, acabam por deixar a doutrina espírita. Não que esse seja o único fator em si, né? Mas colocando a juventude espírita, as nossas crianças atuais, nossos jovens da casa espírita, aqueles que vão ser o futuro da religião espírita em si, né? Eles perdem nesse meio ao alcançar a fase adulta, e aqui a lição coloca como uma universidade como um contraponto, mas não é só isso, né? Talvez venha a ser nessa questão da educação, o espírita desse entendimento dos avós, dos pais, e consequentemente dos filhos e dos seus descendentes sobre essa proposta do Cristo, né? Aquilo que não está fixo, que não está claro ainda, e que quando o jovem alcança a sua maioridade, que ele permeia outros caminhos e quando o mundo para ele se abre em questão, há algo mais atrativo do que o espiritismo vem à mente dele, né? Há algo mais atrativo do que os ensinamentos espíritas, não tão duros, não tão claros assim, não tão firmes para com ele, acaba que levando essa juventude espírita aí para outros caminhos, né? Então a lição também traz isso, né? Essa indagação, essa questão, né? Sobre por que acontece isso, né? Dando isso como um dos eventos, né? É que o Espiritismo tem evidências científicas, coerências filosóficas e experiências religiosas desprovidas dos dogmatismos e heretizações, misticismos e alienações passadas. E além disso, é uma proposta pedagógica altamente avançada. Mas o movimento espírita reduziu tudo isso a uma feita de proporções arranhadas, com rivalidades com cargos, com um entendimento meramente religioso, procurando incluir de novo o misticismo, as hierarquias e os dogmas, desprezando o aspecto científico, ignorando a filosofia e a pedagogia. Dessa forma, não se pode atender às necessidades e às carências do jovem contemporâneo. Idolatria a determinados médios que passam a ser os gurus do movimento espírita, livros superficiais na linha de autoajuda, a exploração comercial de livros espíritas fracos no conteúdo e na forma, o desconhecimento e até o desprezo da figura de Allan Kardec. Ou seja, né, muitos falam de Kardec, muitos leem sobre Kardec, mas conhecendo profundamente, né, entender as lições que Freud veio ajudar a trazer para a humanidade, são poucos que conseguem realmente compreender de fato a sua proposta. O autoritarismo nos centros e nas federações são apenas alguns dos problemas que as cabeças mais pensantes identificam. Já na década de 1970, Herculano Pires alertava contra tudo isso. De lá para cá, a coisa piorou e bastante. É com isso que vamos fazer uma nova era? Com isso que a gente vai? A gente continuar caminhando nos mesmos erros? Nessa proposta do entre nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Talvez, creio que não. Não é nesse caminho que a gente deve andar. Não é nesse caminho que a gente deve seguir para a gente construir, para a gente fazer parte dessa nova era. Copiando o misticismo, a irracionalidade e o autoritarismo das formas institucionais passadas, devemos voltar às origens e, ao mesmo tempo, dialogar com a cultura contemporânea. Voltar às origens é nos inspirarmos em Kardec, Leon Denis, Gabriel Leman, etc. No Brasil, e Herculano Pires, Desenho de
sagrada, e a ver toda a espiritualogia vigente. Também temos a grande Ivone Pereira, grande médium, fundador de vários livros, espíritos também, né? Podemos dialogar como o mundo está presente nas universidades, nos movimentos sociais, na vida contemporânea, e não nos tornarmos uma seita isolada e alienada. Com isso sim, podemos formar uma juventude livre em ideais elevados e firme em suas convicções e preparada para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. Bom, gente, esse aqui é um filme bem extenso, né? Traz bastante ensinamento, traz bastante indagação a respeito do que vem ser esse movimento, né? É oriundo dessa nova era, que é o Espiritismo, que o Evangelho do Espiritismo nos passa, né? E é uma visão, assim, pequena, ainda correlacionada com o ensinamento do que o Evangelho nos traz. Cada um de nós, que chegar à sua casa, que tiver um tempo livre, como eu falei no começo do trabalho, que for pegar o Evangelho novamente para ler, vai ter um entendimento diferente, vai ter uma opinião diferente, vai ter um co-entendimento, né, diferente da lição, e isso que é importante, né, que a gente consiga evoluir, que a gente se auxilie diante desses trabalhos, que a casa oferece, para que a gente possa junto fazer parte realmente dessa nova era que o Evangelho nos propõe. Então, que a gente consiga manter essas nossas vibrações, né? Ao final do trabalho de hoje, gostaria que todos vocês fechassem os olhos, realmente se concentrassem dentro de si, que possam acalmar, que possam realmente voltar ao seu espírito, aos seus pensamentos, ao Mestre Jesus, agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje, juntamente com esses espíritos encarnados e desencarnados, aprendendo mais um pouquinho desses valiosos ensinamentos, tão importantes que são esses ensinamentos das nossas vidas, que a gente possa, de alguma forma, empregá-los em nossas vidas, a princípio procurando se melhorar, para que possa, sim, auxiliar os nossos familiares, os nossos amigos, e a todos aqueles que necessitem dessa luz. Que a espiritualidade amiga possa abençoar o lar de cada um de vocês, que possa reformar nossos lares tranquilos, que essa espiritualidade já emanou toda essa energia, toda essa força, toda essa luz, toda essa paz, que ao adentrar as balas de vocês possam estar continuando nas mesmas vibrações, que cada um de vocês possa levar dentro do coração de cada um pouquinho da lição e do trabalho que pode dirigir na casa. Que Deus ilumine todos.